Os dois melhores times do mundo se enfrentaram, e o resultado foi uma aula de futebol moderno. Ideias ousadas, ritmo insano e detalhes táticos que decidiram tudo. Hoje a gente vai entender como o Bayern desmontou o plano de Luiz Henrique e venceu o duelo mais intenso da Champions até agora. O PSG começou o jogo, no 4-3-3, enquanto o Bayern fazia um 4-2-3-1. Vamos começar com a saída de bola do time do PSG. Eles então saíam com os zagueiros aqui, junto com o goleiro, certo? A saída de bola vai ser mais ou menos aqui do tiro de meta, né? Então, eles saíam com os dois zagueiros, o Nuno Mendes e o Hakimi, certo? E aqui temos dois volantes, um meio-campista aqui, um meia, ou um volante, um meio-campista, a gente já vai chegar lá. E os três jogadores de ataque aqui bem posicionados, certo? Isso quando era um tiro de meta. O time do PSG, ele tem como característica manter a posse de bola e controlar o jogo, certo? Eles fazem isso a partir justamente das movimentações entre esses jogadores aqui de meio e aqui das laterais também, em relação aqui, se um jogador fica no meio espaço e o outro na lateral, ou se o lateral vem aqui para o meio espaço e o ponta vem para a lateral. Bom, mas na saída de bola é basicamente assim que saía o time do PSG, né, no tiro de meta. Eu vou até avançar um pouquinho mais para ficar com o Nuno Mendes aqui fazendo essa linha de 3 e o Hakimi aqui mais avançado desse jeito, como foi a maioria do tempo no jogo. Enquanto isso, o Bayern pressionava em uma estrutura parecida com um 4-2-4, uma estrutura parecida com um 4-2-4, assim, certo? Mas atente-se aqui porque isso foi muito importante nesse jogo, que foi as perseguições individuais dos jogadores, né, do meio de campo aqui. Então, o Bayern perseguia, esse aqui é o Kimmich, o camisa 8, ou inverte aqui na verdade, o camisa 6 aqui é o Kimmich, ele ficava no Vitinha, certo? Perseguição individual no Vitinha, o Pavlovic ficava no Zaire Emery e o Upamecano descia para perseguir o Fabian Ruiz, certo? Então, o time do Bayern pressionava mais ou menos dessa forma aqui, com o atacante podendo fazer essa marcação sombra, né, no zagueiro, e pressionando assim o homem da bola, deixando o PSG sem alternativas, porque mesmo se eles tirassem aqui nesse meio de campo, o time continuaria sem alternativas, entende? Essa foi a grande sacada do Vincent Kompany, que conseguiu deixar o PSG desconfortável aqui nessa saída de bola. Mais avançado no campo, né? O PSG, o Bayern defendia em 4-4-2. Mais avançado eu quero dizer no campo do adversário, né? No campo do Bayern, o PSG atacava praticamente da mesma forma, certo? Com as mesmas movimentações aqui entre os meio de campo, entre os meio-campistas. A única diferença aqui seria
maior, né, a única grande maior diferença aqui seria o Nuno Mendes mais avançado aqui, podendo avançar mais com a bola e deixando apenas essa estrutura aqui de 2 jogadores, mais um terceiro, talvez ficasse ali num apoio, uma sobra defensiva, certo? Então o PSG se posicionava assim, e o Bayern se posicionava em 4-4-2, mais ou menos, mas ainda com algumas perseguições individuais e uma pressão bastante intensa também para tentar empurrar a equipe do PSG para o gol deles, onde o Bayern brilhou, né? O Bayern ele conseguiu criar uma vantagem muito grande. Essa linha aqui também, linha defensiva do Bayern, ficava bastante adiantada, bastante para frente, para justamente empurrar a equipe do PSG para o gol deles. E foi aonde que o Bayern brilhou, né? Nessa pressão em relação ao PSG. Essa pressão em que os jogadores, cada um do meio de campo pegava o seu, incluindo o Pamecano, que pegava o Fabian Ruiz, e eles conseguiram deixar o PSG sem alternativas aqui na saída de bola, que é algo muito importante nessa equipe do Luiz Henrique, né? É a partir da saída de bola que eles conseguem construir toda a vantagem em cima do adversário. Analisar jogos de alto nível, como Bayern e PSG, é fundamental para o seu desenvolvimento como especialista no futebol. Por isso, criei uma comunidade no Patreon baseada em te entregar conteúdos táticos exclusivos que te permitem entender o jogo de verdade e não apenas decorar estruturas pré-definidas e chamar de tática. Acesse o primeiro link da descrição e comece a enxergar o futebol como um treinador de verdade. Agora no Bayern, né? Como o Bayern saía jogando? Aqui no Bayern, eles faziam uma saída assim, se eu não me engano, com o Harry Kane baixando bastante, o Kimmich, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que no outro aqui, eu vou avançar um pouco, como se os zagueiros estivessem trabalhando aqui. Então eles faziam essa saída de 3 com o Kimmich baixando, virando um terceiro jogador. O Harry Kane descia aqui junto com o Pavlovic, ficava junto com o Pavlovic aqui no meio de campo. Os laterais, o Stanisic dava essa amplitude aqui, enquanto o Olise dava essa amplitude nesse lado direito. O Gnabry também recuava de vez em quando, vocês já vão entender por quê. O Laimer fazia essa movimentação de partir para o meio do ataque, então ele ocupava esse espaço que teoricamente era dos atacantes, e o Luiz Dias também fazia essas corridas nas diagonais para tentar aproveitar o espaço gerado aqui no meio. Vocês também já vão entender o porquê. Esse espaço gerado no meio acontecia porque o time do PSG pressionava da seguinte forma, né? Vamos supor que a bola está aqui nessa lateral esquerda, essa lateral esquerda aqui do campo do Bayern, e o PSG pressionava da seguinte forma. Eles formavam um 4-3-3, certo? Aqui temos um 4-3-3. Então o PSG, a bola está desse lado, eles forçaram o adversário aí para esse lado, e daí saltava o ponta, o atacante, que impedia essa bola aqui recuada, saltava o meio de campo desse lado, saltava o lateral aqui desse lado, saltava o zagueiro desse lado, certo? E já vai vendo como é que vai se desenhando aqui, né? O Gnabry que descia, o Vitinha acompanhava, certo? E aqui do outro lado, a mesma coisa, com o ponta aqui fechando também desse lado. E aí,
abria esse espaço aqui no meio, certo? Que inclusive poderia arrastar junto com o Gnabry, né? Esse zagueiro poderia ser arrastado junto com o Gnabry aqui, e daí fica esse espaço aqui vazio, que é justamente o espaço que o Laimer, o Luiz Dias e o Olise de vez em quando, né? O Olise ele era mais aqui para as laterais, mas ele também podia fazer essas corridas na diagonal aqui. E daí ficava esse espaço vazio, que foi justamente onde o Bayern aproveitou com essas corridas desses jogadores, certo? E daí ele fazia um lançamento, né? Ou a bola ia aqui para a lateral e aí se encontrava, né? Tipo o Harry Kane descendo aqui e ele lançava ali para algum jogador e assim por diante. Aí a gente avança um pouco mais no campo, né? No campo defensivo, para ser sincero, o PSG não defendeu, não tinha uma estrutura muito fixa assim de defesa, né? Até porque o time deles é pautado inteiramente em pressionar o adversário, então não faz muito sentido ele se preparar, né, para se defender em um bloco baixo, né? Em um bloco baixíssimo dessa forma. Então o que acontecia normalmente era que os jogadores continuavam com as suas marcações individuais em um 4-3-3, na maioria das vezes, né? Então cada um pegava o seu aqui no meio de campo, desses jogadores de frente, né? A linha defensiva de 4 jogadores aqui continuava da mesma forma, fazendo essa linha aqui mesmo. Mas daí os jogadores de frente pressionavam assim, individualmente, e daí acabava que deixava um espaço ali e ficava até que fácil para o Bayern trocar passes no campo do PSG. Essa foi a partida, essa foi a análise tática da partida e espero que vocês tenham gostado